Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema do feudalismo. Como o feudalismo é algo que abrange bastante coisa durante a história, bastantes acontecimentos, eu pensei que um vídeo só ia ficar muito pobre de informações, tá bom? Então por isso que eu estou fazendo aqui essa segunda parte, tudo bem? Então, o feudalismo, nessa parte eu vou explicar qual foi o papel da Igreja Católica para o feudalismo, porque a Igreja Católica ela teve uma função muito importante, não só porque ela era detentora de boa parte da terra, ela tinha muita terra. A maioria dessas terras eram de doações de pessoas ricas, né, que querem ir para o céu e geralmente costumam fazer doações. E pensando também, pensando no coração mesmo, fazer o bem para as pessoas, tá? Então, a gente tem que entender a mentalidade daquela época. As pessoas tinham pouco conhecimento e muito desse conhecimento ficava na mão da igreja, conhecimento literário, digamos assim, o conhecimento didático, de saber alguma coisa ficava na mão da igreja. Então poucas pessoas tinham condições de ter esse conhecimento. Então, é engraçado, tem até um filme muito bom, um filme com aquele tiozinho que morreu uns tempos atrás, o Sean Connery, o grande Sean Connery, né, um grande ator. É um filme muito bom, baseado no livro do Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa. Tá bom? Então, assim, se você não tem idade suficiente, não tem uns 15 anos, não assista esse filme, tá bom? Porque tem cena de nudez, mas apesar de ser um filme muito bom, né? Só é desnecessária aquela cena, mas é rapidinho, mas tem, tá bom? Então, como a igreja, né, até mostra no filme, né, que tem uma conspiração lá, é bem legal. Assista, depois vocês tiram suas próprias conclusões, tá bom? Então, a igreja ela era detentora desse conhecimento, né, e de terras também. Então, a igreja ela ditava as normas, né, as normas de conduta, né? O pessoal tá em alta isso, né, ultimamente. Então a Igreja Católica ela tinha essa função, né? Não que ela não tenha hoje, mas naquela época as pessoas tinham mais temor porque elas não conheciam o mundo lá fora, principalmente em alguns lugares que ficavam longe do mar. O mar era algo de muito mistério, e não à toa que existem até bestiários de monstros daquela época. A maioria dos monstros que a gente costuma ver em desenhos aí, Tiamat, o dragão, essas coisas, elas são monstros que vieram dessa época, que esse povo inventou na cabeça por causa de histórias e tudo mais. Bom, o novo sempre assusta, né? Então, como essas pessoas elas não tinham tanto conhecimento, a igreja era o fator que juntavam essas pessoas, né? Vamos lembrar que durante muito tempo o badalado sino da igreja ele ditava o horário que você tinha que almoçar, o horário que você tinha que parar de trabalhar, o horário que você tinha que fazer suas orações. Então tudo isso acabava influenciando a vida do povo, principalmente o povo do campo, do povo medievo, tá bom? Então, na igreja, ela tinha o alto clero, né? Claro que é dos bispos, arcebispos, geralmente as pessoas da nobreza, que acontecia assim, né? Você tinha um filho, seu filho mais velho ia herdar as suas coisas. O filho, o segundo, ele poderia ser um cavaleiro. E o terceiro, o que acontecia? Na maioria das vezes, o terceiro filho, que não ia herdar nada, ele ia para a igreja, ia virar um sacerdote e tudo mais, né? E então, era bem comum isso aí na nobreza, tá, gente? E tinha o baixo clero, é claro, que eram os padres, né, os freis. Então, no século V, o poder ele se concentrou, o poder da igreja se concentrou num único ponto, que foi Roma, onde hoje é o Vaticano. E esse poder todo ele foi condensado na figura do Papa. Então, o Papa é a autoridade máxima do catolicismo no mundo todo. Vamos lembrar que católico é uma palavra que significa universal.
né? Universal porque ele era a ideia de universalizar a palavra de Deus pelo viés do catolicismo, é claro, né? Para nós hoje em dia não é viável isso, porque ainda mais aqui no Brasil, que nós temos a nossa sociedade é laica, apesar da maioria das pessoas, né, não tá ligando para isso, né, infelizmente. Então, gente, dentro do alto e baixo clero, existia o clero secular. O clero secular era geralmente os padres e os freis que conviviam com as pessoas na vila. Eles viviam ali aquela vida das pessoas, né? Claro que isso acabava gerando algumas controvérsias aí, né? Que não vem ao caso comentar agora, tá bom? E o clero regular. O clero regular, ele surgiu, eram os monges, eram aqueles como é que se diz? Aqueles religiosos que gostavam de viver mais isolado, longe do mundo, né? Inclusive o clero secular significa do mundo. Então, assim, do mundo quer dizer que eles participavam ali do dia a dia, do vilarejo e tudo mais, mas no clero regular eles se afastavam do vilarejo. Geralmente era muito comum você ver os eremitas na floresta. Os eremitas, eles viviam nas florestas ou porque amavam a natureza, ou porque queriam se ver livre da vida mundana. Então era bem comum você encontrar. Mas os mosteiros mesmos, eles começaram a ganhar força, principalmente por causa do São Bento, né, que virou santo. E o São Bento, ele foi o primeiro que montou um grande mosteiro. E só que acontece, né? Os mosteiros, como eles ficavam afastados, mas as pessoas, elas vão, né, e começam a ocupar as áreas ao redor do mosteiro. É claro que tinha uma certa distância, mas ainda assim, em voltas, geralmente aconteciam de formar pequenas vilas, e era bem comum isso. Então assiste lá o filme do Humberto Eco, você vai ver um pouquinho disso daí que tá acontecendo. É bem interessante mesmo. Então, gente, a partir disso, outras como é que se diz? Vamos lá, cérebro, me ajuda aí. Outras doutrinas, digamos assim, dentro do catolicismo foram surgindo, que foram os franciscanos, que a gente conhece tanto, que eles prezavam a pobreza, e os dominicanos também, que prezava, o lema deles, se eu não me engano, obediência, pobreza e castidade. Eram esses três lemas dele: obediência, pobreza e castidade. Então é claro que isso acabava entrando em conflito, né? Muita gente hoje fala, mas a Igreja Católica tem ouro, que não sei o quê. Sim, tem ouro que foram doados, e aquilo ali não pode mexer mais, porque é um patrimônio da humanidade. Então você não pode pegar qualquer coisa, objeto de ouro que está lá no Vaticano, derreter e fazer doação para os pobres, porque aquilo ali não é do Vaticano, é de todo mundo, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso hoje em dia. É claro que todos esses conflitos aí, entre as diferenças desses ramos que foram se desenvolvendo, acabou em confusão, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que deu origem, esses conflitos, pequenos conflitos, deu origem à Reforma Protestante. Por que isso daí? Bom, a gente sabe, né? Não vou falar agora porque não vem ao caso, mas só para adiantar alguma coisa, pensa, né? Existiam várias igrejas, várias, e em cada igreja tinha um objeto consagrado. Esse objeto consagrado atraía fiéis. Então os fiéis, eles se sentiam na obrigação, né, para salvar a sua alma, na obrigação de ir até essas igrejas. Aí você vai lá, você faz uma doação, você quer ajudar a construir uma igreja maior, você quer ajudar a melhorar o caminho que leva até a igreja. Isso é normal, isso acontece até hoje, tá, gente? Então, se você quiser saber mais, procura ler, tá? É muito importante. Eu vou deixar algumas indicações de uns livros aí para vocês poder ler. Infelizmente o livro não é barato, tá, gente?
E assistam bons filmes, né? Assistam esse filme do Nome da Rosa, assistam documentários e para aprender mais, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Se você for sair, tá bom? Usa o gel aí, usa a máscara, tá? Beleza? Aqui, ó. E se cuidem, tá, gente? Falou, até mais.